Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos. E voltamos direto para o André. André, os casos menos graves. Exatamente. Os casos menos graves, geralmente... Tu me chamaste a atenção para uma coisa. Um paciente que ronca, que tem essa dificuldade toda, o obeso, tá? Que vai para a bariátrica, ele melhora disso? Mais de 90% resolve o seu problema nos primeiros 30 a 40 dias. Sério? Nós trabalhamos num grupo de cirurgia de obesidade. Acho que eu já fiz mais de 3.000 pré-operatórios e muitos deles com sinais e sintomas de apneia do sono. Então, a experiência mostra que trata esse paciente, prepara, faz a cirurgia e em 30 a 40 dias o ronco diminui bastante. Por que eu digo ronco? Porque é o que ele se queixa e a pessoa que está ao lado está se queixando. E em relação à apneia, também melhora muito a qualidade do sono. Existe um subgrupo pequeno de pacientes que continua respirando mal. E vamos prestar bem atenção, eles quase não roncam, mas eles têm a respiração curta ou a respiração irregular por conta de anos e anos sofrendo de apneia do sono. Aí nós temos que fazer uma reavaliação depois de um ano de cirurgia e ver se ele precisa dar uma sequência no tratamento da apneia do sono dele. E qual o percentual do obeso para a apneia do sono? Praticamente 100%. Quase todos? Quase todos. É incrível. Mas é incrível. O principal fator relacionado à ronca e apneia do sono realmente é o aumento de peso. Os casos mais graves e precoces tem que ter uma genética toda. São famílias de roncadores, né? Você tem uma flacidez acentuada nessa região da faringe, e isso tende a piorar exatamente com o avançar da idade e o aumento de peso. Mais precocemente nos homens e mais tardiamente nas mulheres, sendo que a mulher tem um ponto terrível, que é o climatério. Depois que ela perde a proteção hormonal, ela, se tiver que roncar, ela vai roncar tanto quanto os homens. Puxa, né? Isso é importante. Isso também serve para a doença coronariana também, né? Tem uma frase antiga que é assim, médica: se quatro pessoas têm um infarto com menos de 45 anos, são 4 homens. Depois dos 45, é um homem e 3 mulheres. Olha só. Então, os hormônios femininos protegem demais até a menopausa. Passou a menopausa, o risco das mulheres aumenta exponencialmente. Imagina, nessa área de sono, na área de coração, por isso que tem os médicos que repõem, aquela discussão toda para tentar proteger. Né? Mas, André, me fala uma coisa. Você se espantou ainda agora quando eu falei que o pessoal comprou um remédio para dormir, para tentar dormir bem. Faz mal essa coisa de tomar um tarja preta para dormir? Eu acho que você está olhando para o problema, está olhando para o lado errado das coisas. Certo. A gente não deve olhar para um remédio e achar que ali é o problema. Certo. O remédio veio para remediar uma questão. Geralmente as pessoas fazem uso de um ansiolítico e por eleição, os benzodiazepínicos, que são tarja preta, que eu nem não concordo com essa história de tarja preta, porque assusta, parece que tem uma caveira naquela... Então, a pessoa, a ansiedade, então, a grande maioria das pessoas está com dificuldade de dormir ou de manter o sono por ansiedade excessiva, por uma série de problemas. E problemas é que não faltam, e esse mundo está piorando. Eu entrevistei uma psiquiatra aqui. A principal causa hoje de falta ao trabalho é a depressão. Sim. Ganhou da hipertensão. Olha, e excesso de ansiedade vai levar a perturbações afetivas, depressões menores, sem contar os quadros de depressões realmente bem estabelecidos. Então, as pessoas vão procurar um lenitivo. E se o médico fugir dessa responsabilidade, alguém vai dar. E se alguém tiver que dar um ansiolítico tarja preta, que seja o médico. Então, nós vamos dar para aquela pessoa poder relaxar e ter uma boa noite de sono. E no dia seguinte, ela estará em melhores condições de resolver seus problemas. De acordo com que...
com aquela analista lá dos anos 80. O seu amigo, o meu querido pai também diz, o que eu não, ele tinha uma teoria, o que eu não resolvi até às 10 da noite não dormindo que eu irei resolver. E ele dormia muito bem, e dorme muito bem. Mas nem todo mundo tem essa teoria, essa capacidade. Então, agora, eu digo, se fugir dos problemas com o remédio pela via mais fácil é que é a questão. Certo. É que cria uma famosa dependência. Não, você tem que procurar combater suas ansiedades, resolver seus problemas para você poder dormir melhor. Com certeza. Ora, mas cada um tem seus... Ninguém sabe da vida dos outros. E os médicos, como eu digo, não podem fugir nem também serem a mão punitiva de quererem pregar para os outros o que às vezes nem eles conseguem fazer. Isso é real. Então, as ansiedades crônicas, elas têm uma forma de abordagem, seja medicamentosa, seja comportamental, a psicologia. Eu costumo ter uma frase que diz o seguinte, os remédios aliviam bastante as ansiedades e ajudam a dormir, mas não vão curar. Mas uma boa terapia comportamental, com psicoterapia, você pode atingir o equilíbrio. Então, ser contra radicalmente isso não é uma boa saída, né? Com certeza. André, uma pergunta que mandaram te fazer, tá? Quando eu falei que você era o convidado de hoje, a caminho daqui, eu estava fazendo cateterismo lá no Hospital Amazônia, disse, eu vou entrevistar agora o André Nunes. Disseram, o André, pergunta para ele explicar para a gente essa história de que não pode acordar a criança que quer dormir para ir para o colégio. Foi assim mesmo. Faz mal acordar, forçar a criança a levantar, tomar banho para ir para o colégio quando ela está morrendo de sono. Coitado. Coitado. É isso. Eu falei coitado porque meus netos... Coitado, porque tem um ditado que os extremos de idade não têm vontade, né? Então, bom, todo mundo tem que a todo mundo deve ser permitido dormir. Então, dorme a hora que vem o sono e acorda quando acabar o sono. Certo. E isso tem um ritmo. Isso tem um ritmo de 24 horas, um ritmo circadiano. Isso depende de temperatura corporal, produção de cortisona, secreção de melatonina, ativação e inibição de uma série de substâncias, de estruturas intracerebrais. Neurohormônios, neurotransmissores vão ativar e desativar uma série de estruturas responsáveis pela vigília ou pelo sono. Então, nós temos um ciclo. E a grande maioria das pessoas vai precisar de 8 horas de sono. As crianças precisam... É o clássico ainda. 8 horas de sono. De mais idade um pouquinho, 7 horas e meia, alguns idosos 5, 6 horas. Tem uma questão dos idosos com vigor físico, não perdem essa capacidade. Das 8 horas? Das 8 horas, mas as crianças são grandes dormidoras, 9 horas, e alguns até mais, 9 horas. E o adolescente, o pré-adolescente, ele ainda joga essas 9 horas para mais tarde, ele dorme tarde e acorda tarde. Dormir é extremamente importante para o nosso organismo, mas eu não vou entrar em detalhes sobre tudo que o sono pode fazer. Mas no sistema nervoso, ele é fundamental para o desenvolvimento e amadurecimento do sistema nervoso, seja intraútero, seja no recém-nascido, dorme praticamente... Criança tem que dormir. Tem que dormir, Eduardo. Toda criança tem que dormir, principalmente... E um dos fatores é a produção do hormônio do crescimento, que ela é muito dependente. E o hormônio do crescimento é produzido no estágio profundo de sono, que geralmente vem nas primeiras horas da noite. Tanto que uma criança você não consegue acordá-la quando ela está nesse estágio. E a criança que tem não lhe é permitido ou lhe é fragmentado esse sono, tem dificuldade da produção do hormônio de crescimento. Tá? Então... e as crianças de manhã também elas estão numa fase muito importante do seu sono, criança e também adultos, que é o sono REM. Então, nesse momento, se você é interrompido, criam-se 2 problemas. Primeiro, você não tem as funções fisiológicas do sono, que é, nas crianças, amadurecimento e desenvolvimento, e no adulto, reparação das lesões teciduais do cérebro pelo desgaste do dia a dia, e também horas insuficientes de sono,
que é o principal problema hoje em dia da humanidade, são horas insuficientes de sono, levando a uma sonolência diurna excessiva e baixo desempenho físico e intelectual. Eu sempre achei isso, mas isso agora é científico. Totalmente. Científico, não, correto. assim, sempre foi científico, só que agora está se tomando uma proporção já praticamente até governamental por causa do desempenho dos profissionais e também uma questão de saúde. Certo. Né? Então, as Fantástico. crianças e os adultos estão adoecendo, estão trabalhando pior e também questões psiquiátricas porque estão dormindo mal, dormindo pouco. Aí isso se mistura com problema, com estresse crônico e aí o estrago está feito. Então, por favor, deixem as crianças dormirem. Eu fiz isso com as minhas filhas. É melhor Aliás, ainda faço. Eu começo a pensar que isso aí, em nível mundial, vai ter que mudar os horários de escola, né? Isso já está acontecendo. Já está acontecendo? Já está acontecendo assim. Na nossa referência aos Estados Unidos, já de atrasar em meia hora, 40 minutos o início das aulas. Na Europa, o trabalho é 8h30, 9 horas. Mas nós temos um problema que é a distância entre dormir e trabalhar. Então, você às vezes acorda muito cedo por causa do tempo de deslocamento. Porque você vai demorar para chegar no trabalho. Para chegar no trabalho, ou seja, questão de mobilidade urbana. Olha onde é que nós fomos buscar essa questão. Puxa vida. Mobilidade Isso urbana, é não vou nem comentar. Não vai nem comentar agora. André, o nosso tempo acabou. Então, eu vou falar como os locutores antigos, as tuas considerações finais. E já fica feito outro convite para daqui a algum tempo a gente continuar. Tá ok. Então, tá. Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. O tema é amplo, ele é vasto, e hoje nós estamos redescobrindo que dormir faz bem. Parece que é uma coisa, é como se comer bem fizesse bem. A gente está descobrindo que comer bem faz bem, fazer exercício, né? Faz bem. Então, depois da Revolução Industrial, o ser humano entrou num processo muito ruim com a sua saúde. Certo. E ele está procurando, parece que, como eu não gosto dessa palavra, que é muito um chavão, o resgate dos bons hábitos. Porque isso está provado que tem o efeito, dá lucro. É um efeito de lucro na saúde, lucro financeiro, os atletas estão investindo no sono. Isso é importante. Reinventamos a roda, né? Estamos reinventando a roda. Precisamos dormir bem. É isso. André, mega obrigado. Eu que agradeço. A gente vai continuar depois, vamos reprogramar o programa, reprogramar o convite, né, de novo. Pessoal, o nosso tempo acabou, uma semana abençoada para todos. Esse programa, já que todo domingo agora eu dedico esse programa, eu vou dedicar a um dos meus ídolos médicos, que infelizmente já não está aqui, ao Dr. Vitor Moutinho da Conceição, um cirurgião que era meu ídolo. Eu queria ser um médico como ele. Vitor, onde você estiver, esse programa é para ti hoje. Uma bênção, uma semana abençoada para todos. Até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.